Amém. Vamos todos juntos falar novamente a última parte antes do refrão desse hino. Eu vou conduzindo vocês, porque a letra não está projetada, mas e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. A gente ainda não tem uma noção muito, assim, do que será isso, porque lógico, não vivemos, mas pela fé cremos que isso um dia irá acontecer. E mais, nós ansiamos por isso. Porque se esse não for o nosso anseio, Paulo diz para você e para mim, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança estiver aqui nesta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, a nossa esperança é o Senhor, está no Senhor. A âncora da nossa alma é o Senhor. Erga a sua cabeça, olhe para a glória, olhe para o alto. Nós vamos ver o nosso Senhor na glória, que está para voltar. Falta pouco. Por isso não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Você crê em Deus? Crê em Jesus Cristo. Senhor, dê graça a nós nesta manhã. Enquanto cá estamos, enquanto o Senhor não decidiu por teu filho voltar ainda e levar a tua noiva, que o Senhor nos conduza nessa caminhada, no dia de hoje, e por todos os dias da nossa existência, os dias que o Senhor já determinou para nós vivermos em espírito, conduzidos pelo teu Espírito. Nos ajude, Senhor, porque sem ti nós nada podemos. No nome de Jesus, amém. O tema da pregação nesta manhã, eu coloquei promessas de Jesus concretizadas através do Espírito Santo. Nós estamos na sequência de exposição do Evangelho segundo o apóstolo João. Vamos então encerrar, se o Senhor permitir, nesta manhã, o capítulo 14. Então, abra por favor João 14, vamos do versículo 16 até o final do capítulo, até o 31. Vamos ver promessas, 4 promessas concretizadas, promessas de Jesus concretizadas através do Espírito Santo, na sua e na minha vida, os que cremos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais.
já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada teme. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Depois de praticamente 3 anos que o Senhor Jesus viveu com os seus discípulos, Ele supriu as suas necessidades de todas as formas. A igreja tem acompanhado a exposição do Evangelho. Está chegando o momento de deixá-los e, glorificado, o Senhor Jesus voltar para o Pai. Está próximo, questão de horas, com relação à narrativa do Evangelho do apóstolo João. Jesus, então, nesse momento, dá uma injeção de coragem, de ânimo em seus discípulos. E o curioso é que, por regra, os discípulos é que deveriam encorajar, animar aquele que está para morrer. Quando você, quem sabe, teve a oportunidade de chegar para uma pessoa que está no leito de morte, está prestes a morrer, você ali leva palavras de consolo, de ânimo, de esperança, porque a pessoa, ela está percebendo o que ela está passando. Mas aqui é o contrário. Aqui é aquele que está prestes a morrer que encoraja e por amor, ele anima os seus discípulos. Jesus revela aqui o coração altruísta, o coração amoroso, o coração voltado para o próximo que ele tinha. Ele não está preocupado com ele mesmo. Ele não está com os olhos voltados para o seu eu. Mas ainda assim, sabendo que ele está para ser entregue, para morrer daqui a horas, ele conforta, ele anima, ele encoraja os discípulos. Uma lição para nós de início. Portanto, para encorajá-los e fazer com que os seus discípulos não desmoronem completamente, porque eles estavam ali turbados, perturbados, perplexos, confusos, não estavam entendendo aquela situação, como nós já vimos, algumas exposições anteriores. Jesus então declara 4 promessas para eles aqui contidas neste trecho de sua fala. E não somente para os discípulos aqui, neste momento da história do Evangelho, mas também essas promessas, elas são para você e para mim hoje. Promessas que nunca foram rescindidas ou foram canceladas por Deus. E Jesus é o garantidor do cumprimento bem-sucedido dessas promessas. Tudo que Jesus fala a título de promessas, que nós vamos ver aqui, tem sustentação na garantia de sua morte na cruz do Calvário. Tudo que ele prometeu aqui nessa passagem foi garantido, foi carimbado, foi selado, foi chancelado por sua morte na cruz. Então, vamos à primeira promessa? Promessa de ajuda, versículo 16 e versículo 17, Jesus assegura aqui ajuda aos seus discípulos por meio dessa promessa. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, esta passagem e o contexto desta promessa que Jesus profere aos seus discípulos neste momento, ela é entendida, e somente no contexto da Trindade ela é entendida e pode ser compreendida. Nós estamos lidando aqui com a manifestação das 3 pessoas Deus. Você percebeu agora que está bem claro? Porque Jesus fala do Pai, Ele fala dele, e Ele fala do Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Aqui está bem claro. O agir ou a revelação, a declaração da existência de 3 deuses, não. 3 pessoas, Deus. Como eu já disse aqui várias vezes de púlpito, Rodrigo, alguém pode me perguntar: Rodrigo, me explica a Trindade. Eu não consigo explicar a Trindade.
Eu declaro a Trindade. Eu falo através das Escrituras que a Trindade existe. E eu digo a você, creia. Creia que ela existe. Nós não estamos lidando aqui com uma força impessoal. Nós não estamos lidando aqui com um sentimento dentro de cada crente. Não é um sentimento que você tem, Espírito Santo, dentro de você. Nós não estamos lidando também com uma energia mística, não. Nós estamos tratando de outra pessoa divina chamada Espírito Santo. Tem pensamentos, tem emoções, tem vontade. Aqui é outra pessoa dentro das três existentes no complexo, porém harmônico, perfeito, majestoso ser chamado Deus triuno. Outro aqui significa outro exatamente da mesma natureza. Quando Jesus diz, e vos dará outro consolador, o outro aqui é outro exatamente da mesma natureza. Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro consolador, exatamente como eu, coigual a mim. Possui todos os atributos divinos que possuo, amor, sabedoria, soberania, graça, justiça, Deus como eu e como meu Pai. Todavia, o outro consolador que Jesus declara aqui, ele não fica restrito a um corpo físico. Jesus estava ali restrito a um corpo físico, porque ele se esvaziou de si mesmo e, subsistindo em forma de Deus, não usou disso, mas ele se humilhou. E Deus encarnou, e ali Jesus estava limitado fisicamente naquele momento. Mas ele fala desse outro, que não é limitado fisicamente. Esse outro consolador, ajudador, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, quando este culto terminar, o Senhor Deus, Espírito Santo vai com você, 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 vai comigo para a nossa casa. Não partes dele, mas completamente ele. Com você, com você, com você e comigo. Consolador aqui no grego, a palavra paracleto é uma palavra complexa, com vários sinônimos. Por exemplo, guia, conselheiro, fortalecedor, ajudador, professor, advogado, mas literalmente aqui ele significa alguém chamado ao lado para ajudar, paracleto. Alguém chamado ao lado para ajudar. Então, você pode entender consolador aqui como aquele que está com você e pode te ajudar em qualquer necessidade que você tiver. Ele está plenamente pronto para ajudar em tudo o que você necessitar para você caminhar rumo à glória. Aí você pode pensar, mas eu queria dinheiro. Não, quem sabe não seja o propósito do Espírito Santo te dar dinheiro. Mas o Espírito Santo está com você como ajudador, consolador, paracleto, encaminhando você para a glória. Quer coisa melhor que essa? Não tem. Não tem. O Espírito Santo age em você e por você, conduzindo você para a glória. Você faz conta disso? Por nós mesmos nós não conseguiríamos. Paracleto, o ajudador, aquele que está conosco para nos ajudar em qualquer necessidade, nos encaminhando para a glória. Igreja, a vida cristã não é difícil. A vida cristã é impossível sem a ajuda, o auxílio do Espírito Santo em cada um de nós. O evangelicalismo moderno hoje prega um poder ou uma força, quem sabe, complementar entre o crente e Deus, no sentido de que Deus te conduz para a glória, mas o crente também vai, porque ele também pode. Eu vou dizer para você nesta manhã, não, você não consegue se não for o Espírito Santo em você te conduzindo. Furou o meu balão essa semana, e essa palavra fura o seu balão de orgulho, de achar que você é poderoso pós-salvação. Nós não conseguimos nada sem o Espírito Santo de Deus, mas Ele está em nós.
Ele nos ajuda nas nossas necessidades. A única maneira pela qual conseguimos viver a vida que Deus nos chamou a viver, ela é pela presença interna, graciosa e poderosa do Espírito Santo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Se Jesus tivesse dito para aqueles discípulos: meus discípulos, eu vou partir, daqui em diante é com vocês. Eu ensinei vocês 3 anos, passei as instruções, quem anotou, anotou, quem não anotou, não anota mais. Eu estou indo, agora eu passo o bastão. A igreja vai ser formada por vocês e vocês vão lá, vão fazer o que eu mandei vocês fazerem, e está com vocês. Vocês acham que foi assim? Sem medo de errar. Se Jesus tivesse feito isso, não haveria igreja. Não haveria nada de reino de Deus na terra, se não fosse a ação do Espírito Santo, pelos fundamentos lá dos apóstolos, e depois disso veio, e depois disso foi crescendo, e depois disso o Espírito Santo sobrenaturalmente foi agindo, e a igreja do Senhor é viva, é atuante, é existente, é real hoje, pelo Espírito Santo, e nada destrói a igreja de Cristo, por causa de você e de mim, não por causa do Espírito Santo. Matthew Henry ensinou o seguinte sobre esta mensagem: enquanto eles tinham Cristo com eles, Ele os animou e os exortou ao seu dever. Ok? Ok. Mas agora que Ele está indo, continua Henry, deixa um com eles que fará isto tão eficazmente quanto Cristo, embora silenciosamente. E essa ajuda prometida vai até quando? Versículo 16: a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia! O auxílio, o paracleto, o ajudador, o advogado, o mestre, o professor, aquele que está conosco, nos mantendo de pé, estará para sempre conosco. Ele não desiste de nós, embora por causa dos nossos pecados e falhas, Ele se entristece, mas Ele mesmo, por graça, nos conduz a arrependimento. Aleluia! Ele quebra a sua e a minha perna, para nós nos ajoelharmos e reconhecermos os nossos erros, falhas e pecados e voltarmos para Deus. Ou você acha que o arrependimento é você que faz, que é você que produz? O apóstolo Paulo diz: vocês não podem se esquecer de que o dom do arrependimento, vem da parte de Deus para vocês. Quem é este outro Consolador? O ajudador que está conosco, versículo 17, o Espírito da verdade. Ele é a verdade e o que detém o poder para revelar a verdade a quem Ele quiser. Como que o Espírito Santo agiu sendo o Espírito da verdade? Vocês vão dizer num momento histórico fundamental, quando Ele inspirou homens para escrever a verdade. Ei, a Bíblia que está aí na sua mão, ela foi inspirada pelo Espírito da verdade. Isso não veio por elucidação humana, como o apóstolo Pedro mostra. Não é porque homens pensaram e se reuniram e falaram: nós tivemos uma ótima ideia, vamos escrever coisas bonitas para que o mundo fique impactado por esse cristianismo que nós vimos, por esse Cristo que nós vimos, mas a ideia é boa, né, Paulo? Né, Pedro? João, o que vocês acham? Tiago? Matias? Não, eles foram inspirados pelo Espírito da verdade para escrever a verdade, tanto que ao escrever a verdade, a palavra inspirada por Deus, eles foram impedidos de errar. De Gênesis a Apocalipse, capa a capa da sua Bíblia, 66 livros, não há erro no conteúdo. Homens falhos escreveram, mas conduzidos pelo Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo ímpio, sistema maligno, não tem comunhão, nem sequer parceria alguma com o Espírito Santo de Deus. O mundo não tem ajuda do Espírito, o mundo não tem orientação do Espírito, o mundo não tem nada da parte do Espírito da verdade, pois está sem Deus. Por isso que o mundo está sempre errado.
O mundo não tem parte com Deus. O mundo não é conduzido pelo Espírito. O mundo é conduzido pelo pai dele, que é o Satanás, pai da mentira. E o mundo vive na mentira, na impiedade. O mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis. Olha o que Jesus diz. Os crentes, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora preste atenção aqui. Vós o conheceis, ou vocês conhecem o Espírito. Jesus está dizendo para os seus discípulos ali, os 11 que ficaram. Judas tinha saído. Judas Iscariotes. Vocês conhecem o Espírito. Jesus falando para os discípulos aqui. O verbo conhecer, ele está em qual tempo? Presente. Vocês conhecem. Vocês conhecem. Isto é significativo. Olha só. Muitos pensam que o Espírito Santo ele só veio a agir nos crentes quando aconteceu o Pentecostes. Ou depois disso que Jesus está dizendo, eu vou pedir para o Pai enviar o Consolador. Então, depois que o Espírito Santo vai agir. Enquanto isso, ele não agiu, ele não atuava no mundo. Está errado. Isto é um erro. O Espírito Santo de Deus está agindo no mundo e, sobretudo, nos crentes desde sempre. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que vocês acham? É o Espírito. E ele fez com que Adão e Eva se arrependessem. Ele fez com que Abel cresce. Ele fez com que Noé se arrependesse dos pecados. Queridos, antes da vinda de Cristo, desde o início, durante o ministério de Jesus, antes do Pentecostes, durante o Pentecostes, depois do Pentecostes, na era da igreja, o Espírito está agindo. Na época do Pentecostes, o que aconteceu? O agir primário do Espírito Santo? Não, eu vou aqui tomar emprestado palavras do Dr. Steve Lawson. Ele disse o seguinte com relação à manifestação extraordinária do Espírito no tempo de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. O Dr. Steve Lawson diz o seguinte: houve ali uma medida maior, uma manifestação maior, mais intensa e mais íntima do Espírito Santo e do seu poder, como que uma quinta marcha. Que legal! Como que uma quinta marcha na atuação do Espírito Santo. E estava restrito àquele momento histórico. Para quê? Para estabelecer a igreja entre judeus e gentios. Ponto. Aleluia. Entenderam o Pentecostes? Poucas palavras pelo Dr. Steve Lawson, nosso mestre contemporâneo. Não há época na história no mundo criado em que o Espírito Santo não esteja presente em ação. Porque não há outra maneira de pessoas nascerem de novo, crerem em Deus, confiarem nas promessas de Deus, senão pela ação milagrosa do Espírito Santo em cada coração. Nesse momento da fala de Jesus, o Espírito Santo já estava habitando nos discípulos. Porque para eles crerem em Jesus, eles precisavam da ação milagrosa, sobrenatural, poderosa, do agir, do nascer de novo neles, pelo Espírito Santo. Porque ele habita convosco e estará em vós, ou seja, ele permanecerá em vocês. Bom? Queridos, esta promessa de ajuda está sendo cumprida na sua vida? Ou está só a título de promessa? Certamente que sim. O Espírito Santo é seu ajudador constante, sem interrupção. Essa promessa já está sendo cumprida na sua e na minha vida. O Espírito Santo não tira férias nem entra de greve. Até quando você não consegue orar, Ele ora por você. Romanos 8, 26 e 27 diz assim, vou ler para você. Também o Espírito semelhantemente nos assiste ou nos ajuda, paracleto, em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, ou seja, incompreensíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quem? Deus, conversando com Deus, entendendo coisas de Deus.
Espírito falando com o Pai por meio do Filho, orando em seu e meu favor. Quando balbuciamos palavras, nós não conseguimos, quem sabe, dizer: Senhor, me ajuda. Quando você se ajoelha e só chora, o Espírito intercede por você. Segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Aleluia. Não duvide da ajuda infalível do Espírito Santo em você e por você. Essa promessa já está sendo cumprida. Segunda promessa, promessa de companhia, 18 a 20. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Os discípulos estavam ali, turbados, preocupados, como eu disse, e com aquele sentimento de solidão, ou daqui a pouco nós vamos ficar sozinhos, o Senhor vai embora, ficaremos sem pai, proteção paterna. Esse é o sentido que Jesus estava percebendo, ou melhor, vendo no coração dos seus amados discípulos. E Jesus fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu estou para morrer, o Senhor está dizendo, partir, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar desacompanhados. Eu vou voltar, e eu vou voltar através do meu Espírito. Aqui Jesus está se referindo à manifestação da presença dEle através do Espírito, não da volta lá do grande dia, ainda não, mas da presença do Espírito neles, solidificando essa convicção no coração dos discípulos: eu estarei com vocês. Calma, vocês não vão ficar órfãos, sozinhos, desacompanhados. Há uma promessa de companhia aqui. Eu peço licença para tratar com mais detalhes sobre este assunto da comunhão do crente com Cristo, e Cristo no crente, e Cristo com Deus, e Deus no crente. O versículo 20, vocês perceberam que parece que Jesus vai e volta e forma, quem sabe, um triângulo, né, de relacionamento entre crente, Cristo, Cristo, Deus, Deus no crente. Eu peço licença para a gente tratar desse versículo, e mais completamente, quando nós iniciarmos o capítulo 15, que Jesus vai tratar do sétimo eu sou a videira e vós os ramos. Vai tratar muito claramente com relação ao nosso relacionamento em Cristo, em Deus. Em Cristo, em Deus. Tá bom? Não perca. Meus irmãos, o crente em Jesus Cristo nunca está sozinho. Você não tem um companheiro de quarto, você não tem um vizinho de muro, você tem um companheiro que habita o seu coração. Você tem um companheiro que está sempre com você e em você. Você tem alguém que vive dentro de você e que é tudo o que Deus é. Você tem Deus plenamente em você. Você faz conta disso? Como John Knox maravilhosamente entendeu essa verdade, ele disse assim: um homem sozinho, um homem só com Deus, sempre está em maioria. Belamente isso. Se nós estivermos sozinhos, sem ninguém no mundo, todos nos abandonarem, nós teremos tudo e todo aquele que nós precisamos ter de companheiro: o Espírito de Deus em nós. Os mártires compreenderam muito isso, porque os mártires, a exemplo do seu Senhor Jesus Cristo, que morreu sozinho, abandonado, os mártires foram abandonados muitas vezes por aqueles que, quem sabe, falaram: nós estaremos com você. Mas de repente, mártires foram condenados à fogueira, à crucificação, à degola, e todos abandonaram, mas eles não renunciaram à fé, porque eles tinham o Espírito Santo para sempre com eles, encorajando-os a ir até o fim da vida terrena. Queridos, esta promessa de companhia está sendo cumprida em sua vida? Certamente que sim. Certamente que sim. O Espírito Santo está com você e em você. Isaías 57:15 diz o seguinte, Deus falando:
por boca do profeta Isaías. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. O Senhor, o sublime, o que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Deus que o céu dos céus não pode contê-lo, habita no seu e no meu coração, nós que cremos em Jesus Cristo. Maravilhoso isso. Não duvide da companhia ininterrupta do Espírito em você. Terceira promessa, promessa de amor, 21 ao 24. Vamos caminhar mais um pouquinho. Jesus continua: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. Está vendo as palavras no futuro, né? Promessas. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? O Judas, ele pega um pouquinho da fala anterior de Jesus, falando: o Senhor não vai aparecer para o mundo? Aí ele faz essa pergunta para o Senhor Jesus, mas Jesus continua o que ele estava falando sobre amor, não responde Judas agora. Jesus não responde Judas, olha só, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja, esses 4 versículos podem ser resumidos com a seguinte afirmação: há um amor especial, salvador, primeiro, da parte de Deus, exclusivamente para os seus filhos. Amor este que não é direcionado ao mundo inteiro. Você precisa entender o seguinte: Deus não ama a todos da mesma forma. Há um amor especial de Deus, amor salvador, amor primeiro, que Deus direciona aos seus filhos, aos seus escolhidos. Os filhos de Deus, alvos deste amor, amam a Deus em obediência. Então pensa, você obedece a Deus porque você ama a Deus, mas primeiro quem que te amou? Deus te amou primeiro. Deus amou você primeiro, você que crê em Jesus Cristo. Você precisa entender o seguinte: Deus derrama o seu amor gracioso de forma comum, amor gracioso de forma comum para todo mundo, inclusive ímpios, a ponto de Deus alimentar os ímpios. Deus ama os ímpios a ponto de alimentá-los. Deus ama os ímpios permitindo que eles respirem o ar dele. Deus ama os ímpios curando de doenças terríveis. Deus ama os ímpios e permite que os ímpios tenham filhos. Deus permite, de certa medida, ou gotas de alegria para os ímpios. Mas estes versos, sobre a promessa de amor de Deus, Deus garante através do selo do Espírito Santo em você e em mim, é um amor exclusivo de Deus aos seus filhos para a salvação, porque Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Deus ama todo mundo para a salvação. Essa frase minha, essa palavra minha é verdadeira ou é falsa? É falsa. Deus não ama todo mundo para a salvação. Por isso que a gente aprende com relação à graça comum e à graça especial. O amor de Deus para os ímpios com relação à graça comum dele, ainda fazendo com que os ímpios desfrutem de benevolências de Deus no mundo. Mas a salvação, a graça especial, o amor especial de Deus para a salvação é direcionado aos seus filhos. Deus não ama a todos para a salvação e para se manifestar a qualquer um. Por iniciativa de Deus, Ele amou e se manifestou a você e a mim, nós que somos salvos por Ele. Deus nos amou antes da fundação do mundo para nos predestinar, para nos chamar, para nos justificar e para nos glorificar. Efésios 1, 4 e 5 diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, ok? E em amor nos predestinou para sermos santos, nos predestinou para Ele,
Para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Este amor de Deus por nós faz o que em nós? Então, você que foi alvo do amor salvífico de Deus, Ele nos impulsiona, nos constrange a amar Jesus e a obedecê-lo. Quando nós amamos a Jesus, Deus Pai permanece nos amando. Quando nós obedecemos a Jesus, Deus Pai permanece nos amando. Quando desobedecemos a Jesus, Deus Pai permanece nos amando. Você achou que eu ia falar que Ele deixa de te amar, né? Como uma igreja reformada, eu não posso dizer isso. E vai contra a minha convicção também. Né? Eu teria que sair daqui, exatamente. Deus continua te amando quando você desobedece. Mas o Pai não está nem um pouco contente com isto. E por te amar, Ele te disciplina. Ele te corrige. Ele te faz você se arrepender e voltar para Ele, porque Ele ama. O pai do filho pródigo não deixou de amar o filho pródigo. Continua amando. O nosso Pai continua nos amando, apesar da nossa desobediência, mas Ele não nos deixa desobedientes. Ele nos corrige. Olha só, pensa o seguinte: quem ama o seu filho ou sua filha, você vai amar. Quem é legal com seu filho ou com sua filha, você vai ser legal com aquela pessoa. Quem mexe com seu filho, faz maldade com seu filho ou com a sua filha, certamente você cometerá alguns pecados e terá que se arrepender pelos excessos. Mas as coisas não ficam assim. Queridos, esta promessa de amor está sendo cumprida em sua vida? O amor de Deus por você, para fazer com que você obedeça? E o amor de Deus, e o nosso amor é um refluxo do amor dele em nós? Claro que sim. Deus te amou antes da fundação do mundo para te escolher, para te salvar. E Ele continua te amando e ampliando o relacionamento dele com você, santificando, disciplinando você. Porque você e eu ainda continuamos, quem sabe em alguns momentos, em desobediência. Mas Deus continua nos amando. Não duvide do amor de Deus em Cristo por você. Porque se você é morada do Espírito Santo, é porque Deus te amou e continua te amando. Essa promessa está sendo cumprida na sua e na minha vida. Deus nos ama, continua nos amando, e nós podemos então amar a Ele, como o Senhor Jesus nos ensina aqui. E o Pai continua nos amando, e nós continuamos amando a Jesus Cristo e obedecendo aos seus mandamentos. Quarta e última promessa, do 25 ao 29, promessa de manutenção da fé. Promessa de manutenção da fé. O que é isso? A fé continua no seu coração. A quarta e última promessa do nosso Senhor aos que creem nele é a seguinte: o dom da fé, queridos, ele permanece e se mantém até o fim, através da ação do Espírito. Fé é algo que Deus deu a você e Ele não tira mais. O dom da fé é dado a você de uma vez só, a você que crê. O Espírito opera em nós o dom da fé para nós continuarmos crendo em Jesus, o Filho de Deus, e lembrando da sua palavra. O Espírito é um dínamo. O Espírito é como um dínamo. Vai fazendo com que a gente creia e continue crendo até o fim. Porque a nossa memória é frágil e é limitada. Você acha que você permanece lembrando, acreditando, confiando em Jesus e nas Escrituras por você mesmo? Ou pelo passar do tempo? Ou você acha que você continua crendo em Jesus pela quantidade de anos que você é convertido? Ou pela quantidade de vezes que você já leu a Bíblia toda? Não! Eu repito, o dom da fé, a capacidade que você tem de crer em Jesus e lembrar da Bíblia e crer na Bíblia, só é mantida em seu coração pelo agir do Espírito em você. E esta convicção em seu coração, no meu coração, com relação àquilo que nós cremos, redunda em paz. O dom da fé que tem no seu coração e o Espírito Santo
continua mantendo acesa essa chama no seu coração, faz você ter paz que ninguém pode dar ou tirar. Por mais que o mundo ataque as suas convicções, crenças em Jesus Cristo, você tem paz de estar do lado da verdade. Você tem paz com Deus, nada te condena, nada tem o poder de gerar dúvida em seu coração, porque o Espírito Santo sela, garante, protege em sua mente, protege a sua alma da apostasia. Ou você acha que é o seu agir, ou é o seu pensamento positivo de se manter na igreja, congregando, ou ligado a uma igreja que faz com que você não apostate? Não, quem garante, quem sela, quem protege a sua alma, a sua mente, o seu coração nessa caminhada é o Espírito Santo de Deus que está no seu coração, te conduzindo para sempre, até o fim. Versículo 25: isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha o papel do Espírito Santo no seu e no meu coração, nas nossas mentes. O que ele faz? Nos faz lembrar da palavra do Senhor, fortalecer a nossa fé. 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Jesus dizendo tudo isso e declarando essa promessa do agir do Espírito Santo, fazendo com que o Espírito Santo, esclarecendo aos discípulos que é o Espírito Santo que vai fazer com que eles não se esqueçam e eles continuem crendo em Jesus. Jesus diz: diante disso eu deixo a paz no coração de vocês. Vocês estão do lado da verdade. Vão adiante. Vão adiante. Tenham paz. E vocês têm paz. Eu deixo a minha paz. Coisa linda. E ninguém vai tirar isso de vocês. Não se turbe o coração de vocês. Calme, não se perturbe. Não se atemorize. Ouvistes que eu vos disse. Jesus repete: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai. Jesus está dizendo assim: ó, calma, não fiquem tristes como vocês estão, porque eu vou fazer uma coisa boa. Fiquem alegres por isso. Olha Jesus acalmando o coração dos discípulos e fortalecendo a fé deles, que estava sendo ali como uma ação do Espírito Santo no coração dos discípulos. Eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. No sentido de que Jesus está dizendo: eu ainda estou limitado aqui com relação à minha encarnação. Disse-vos agora, antes que aconteça a minha glorificação, para que quando acontecer, vós creiais. Jesus está dizendo assim, ó: eu estou declarando coisas futuras para vocês, mas calma, lá na frente vocês vão acreditar verdadeiramente nisso que eu estou dizendo agora para vocês, que ainda não aconteceu, através do Espírito Santo. Esta promessa é tão real que as verdades ensinadas pelo Senhor Jesus estavam tão petrificadas nos corações daqueles 11 homens, depois mais um, Matias, depois o apóstolo Paulo. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo, nada tirava isso dos corações deles, nada atrapalhava a convicção que eles tinham de pregar o caminho, de pregar a Cristo, de pregar o Nazareno. Ninguém impedia. Fosse o homem mais poderoso do mundo naquela época, eles não negavam a fé. Por quê? Porque o Espírito Santo estava agindo nos corações destes homens. Nada tirava a paz para eles escreverem sobre a verdade, que eles estavam do lado da verdade, que é Jesus. Eu conto uma história para você. Certa vez um tirano, um rei ímpio, chegou para um mártir que estava diante da sua morte, e esse rei tirano falou para um mártir cristão: eu vou destruir a sua casa. E ele falou: você não pode destruir a minha paz. E o tirano replicou: eu vou confiscar os seus bens.
Ele disse: mas você não pode roubar da minha paz. Mas eu vou banir você do seu país. E o Marte disse assim: mas eu vou levar a minha paz comigo. Mas eu vou te matar, disse o tirano por último. E o Marte concluiu: eu vou morrer em paz. Louvado seja Deus pelo agir do Espírito Santo nos nossos corações, que nos mantém convictos pela fé em Jesus Cristo. É desse tipo de paz que o príncipe da paz assegura aos seguidores dele. Queridos, esta promessa de manutenção da fé está sendo cumprida na sua vida? Certamente que sim. Certamente que sim. Prova disso é que você está aqui nesta manhã. Você está buscando Deus. Você ama Jesus. Você quer viver uma vida séria com Ele, quer obedecer a Jesus Cristo e os seus mandamentos. A fé está sendo mantida no seu coração. Encerrando esta parte, então, o capítulo 14, essa fala de Jesus ali no cenáculo, em volta daquela mesa chamada triclinium, versículo 30 e 31 diz assim: já não falarei muito convosco. Jesus está então começando a diminuir a sua fala com relação aos ensinos anteriores à sua morte. Já não falarei muito convosco. O Senhor está indo, porque aí vem o príncipe do mundo. Jesus aqui está declarando, de acordo com interpretações de D.A. Carson, com relação à percepção de Jesus sobre o agir de Satanás ali próximo. Aí vem o príncipe deste mundo, e ele: nada tem em mim. Nada tem em mim, a declaração de Jesus é assim, no original é: nada me afeta, nada me atrapalha. O príncipe deste mundo, o inimigo, não vai conseguir me atrapalhar, me impedir daquilo para o que eu vim a este mundo, que é morrer em favor de muitos. É isso. Nada tem em mim, não me afeta, não me atrapalha. 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Jesus está dizendo assim: eu vou para a cruz, não é porque as pessoas estão pedindo o Messias, não, eu vou para a cruz em obediência ao Pai, para a glória do Pai. Então, é uma coisa que a gente aprende. Jesus morreu na cruz, primeiramente, não é para salvar você. Jesus morreu na cruz, primeiramente, para a glória do Pai, para obedecer a Deus. E depois Ele salvou você com sua morte e tudo mais, todas as bênçãos espirituais que nós temos pela morte de Cristo. Mas o alvo principal de Jesus era a glória do Pai. Ele foi resoluto para o Calvário. Aí ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui. Aqui Jesus pede para que os discípulos se levantem, e eles vão sair do cenáculo, e provavelmente no caminho ali nas salas do cenáculo, ou saindo do terreno do cenáculo, Jesus fala palavras de ensino no capítulo 15 e no capítulo 16. Aí chega no 17 e ele ora ao Senhor. Mas quem sabe no caminho, João ali, lembrando, né, ou com um gravadorzinho, estou brincando, do lado do Senhor, o Senhor pediu para os discípulos levantarem: vamos sair. E ele começa a falar assim: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Capítulo 15. Quem sabe levantando dali, caminhando, saindo do cenáculo, ok? Nós vamos ver, se Deus permitir, na próxima exposição. Eu concluo então dizendo: quantas promessas maravilhosas, que nós já estamos desfrutando delas. Nós vimos aqui em nosso favor, não é mesmo? Porque sim, o Espírito Santo tem nos ajudado sobrenaturalmente em momentos que a gente sequer dá conta. Sim, o Espírito Santo que habita em nós, ele é companhia contínua para nós. Sim, o Espírito Santo selou este amor de Deus para conosco, terríveis pecadores, salvos pela graça, que são capacitados a obedecê-lo.
E sim, o Espírito Santo tem mantido a chama da fé acesa no seu e no meu coração. Logo, o que nós necessitamos a cada instante é de um relacionamento crescente com o Deus Espírito Santo, que nos alimenta através de sua palavra, que faz com que a gente ore por meio dele, que faz com que a gente dependa dele, que faz com que a gente ande em espírito, que faz com que a gente viva em espírito. Ei, se o Espírito Santo é uma pessoa, relacione-se com ele. Há uns 2 anos atrás, teve um encontro da fé reformada aqui em Campo Grande, na Igreja Presbiteriana Central, e falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Vocês se lembram? E é pouco falado sobre o Espírito Santo. E ali, em um dos momentos, falou que nós precisamos realmente adorar ao Espírito Santo Deus, nos relacionar com Deus, Espírito Santo. Interessante isso. Não é outro Deus, é a terceira pessoa da Trindade, o Paracleto. Nós nos relacionarmos com Ele. Acredite, igreja, já temos o maior, aquele que está em nós, o Espírito Santo Todo-Poderoso, infinitamente maior do que aquele que está no mundo. João reproduz esse ensino lá em sua primeira carta. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Falando sobre o Paracleto, o Espírito Santo de Deus. Louvado e adorado seja o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo entre nós. Amém.